Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Nilda, venho aqui nessa manhã convidar você, aleluia, que não faz parte dessa família, que vem nessa manhã fazer parte, que venha se inscrever no meu canal, amém? Você que não é inscrito ainda, dá uma passadinha aí, não custa nada. Você pode se inscrever, pode estar enviando para mais pessoas essa mensagem nessa manhã. Nessa manhã o Senhor tem uma mensagem forte para o meu e o teu coração, amém? Fica ligadinho aí, porque o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Eu não sei a forma que você se encontra, mas eu venho aqui em nome de Jesus já profetizar na tua vida, que a partir de hoje a tua vida não vai mais ser a mesma, porque o Senhor, Ele está pelejando. O Senhor, Ele está batalhando pela tua vida, Ele vai te dar vitória. Em nome de Jesus, fique aí, porque o Senhor tem algo novo para os nossos corações nessa manhã, amém? Aleluia. Mateus capítulo 18, aleluia, para a minha e a tua meditação. Eu não sei a forma que você se encontra, mas eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para você nessa manhã, então já vá compartilhando, aleluia. A palavra do Senhor nos fala, Mateus 18, fala sobre os discípulos discutem sobre o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converteres e não vos fizer como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta a mim, me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora se me pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Amém? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o Senhor traz uma palavra nessa manhã para nós meditarmos, uma palavra muito forte e também uma palavra conhecida, né? De todos os irmãos, mas nessa manhã o Senhor tem algo novo. Aleluia, para conosco. Capítulo 18, versículo 1 diz: ao lermos o Evangelho de Marcos, aprendemos que Jesus antecipou esta conversa quando perguntou aos discípulos que discutem entre eles. Marcos 9, 33 ao 34. Então, estava havendo uma discussão, né? Eu creio que não era a hora ainda, porque a palavra de Deus fala que ele antecipa, né? Jesus antecipa essa conversa. Se ele antecipa, é porque ainda não era a hora dessa conversa, mas acabou que aconteceu. Porque Jesus percebe que os discípulos estão se perguntando, se preocupados, né? Com uma coisa que, aleluia, que eu acho que não era o momento, né? E nem deveria ser nenhum momento, né? Para perguntar quem era o maior, quem era o melhor. Não, isso não. Jesus disse que ele antecipou a conversa, né? Não era aquele momento. Mas a Bíblia fala que a conversa foi antecipada por causa dos discípulos que estavam, né, se discutindo entre si. Está lá em Marcos 9, do 33 ao 34. Capítulo 18, do versículo 1 ao 4 diz: Jesus usou uma criança para ajudar seus egocêntricos discípulos a entender o assunto. Não devemos ser imaturos como os discípulos, fazendo perguntas sobre assuntos sem importância, mas ter a humildade e a sinceridade de um coração de criança. Será que estamos sendo imaturos ou infantis? Né? Será que estamos aos pés do Senhor porque Ele tem para dar, ou porque nos amamos a Ele, ou porque somos gratos a Ele? Esses discípulos estavam ali preocupados com quem seria o maior, quem seria o menor. Para Deus, quem seria o melhor. Era isso que eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados com a aparência. Jesus estava preocupado com o interior, né? Jesus, ele se preocupa com o nosso interior. É claro que precisamos cuidar da nossa aparência, mas o nosso interior é muito mais importante.
Então a Bíblia fala que naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino do céu? Então foram os próprios discípulos que foram, ao pé de Jesus para perguntar quem seria o maior no reino do céu. Versículo 2: e Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Jesus chamou uma criança para simbolizar aquilo que eles estavam querendo saber. E diz: em verdade eu vos digo que se não vos converteres e não vos fizer como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Ou seja, o que? Aqueles discípulos ainda não estavam convertidos, porque se eles estivessem realmente convertidos, eles não estavam preocupados com a aparência, eles não estavam preocupados com quem seria o maior, quem seria o menor, eles estavam preocupados com o reino do céu. Versículo 4: portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino do céu. Então aquele discípulo não estava nem um pouquinho sendo humilde. Nem um pouquinho eles estavam sendo humildes, porque eles estavam preocupados com o tamanho, eles não estavam preocupados com a pequenez. O Senhor está falando que se alguém quisesse herdar o reino do céu, devia ser como uma criança. Devia ser o menor, devia ter humildade. Eles não estavam tendo humildade, mesmo sendo discípulos, mas missionários eles não andavam com Jesus, andavam, mas todo momento eles erravam. Por quê? Porque eles eram humanos. Jesus estava ali para ensiná-los, como Ele está aqui para nos ensinar. Somos humanos, somos pecadores, mas porém todos os dias devemos aprender com Cristo. Versículo 5 diz: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Então o Senhor estava demonstrando que para Ele não fazia acepção de pessoa, poderia ser criança, Ele usaria quem Ele quisesse. E se aquele povo não recebesse uma daquelas crianças como Ele recebe, Ele estava recebendo, então não adiantaria de nada eles estarem dizendo que eles conheciam Jesus, que eles eram discípulos, porque eles não estavam reconhecendo que era uma criança. E o Senhor disse que qualquer que receber em meu nome, ainda que seja uma criança, esse recebe a Cristo. Por quê? Porque Deus também está no meio das crianças. Versículo 6: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora lhe pendurar-se ao pescoço um morde de azeite e se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, quando o Senhor está falando aqui de criança, Ele está falando de humildade, Ele está falando de caráter, Ele está falando que crianças não guardam mágoa, criança tem um coração bom. Por mais que tem crianças hoje que está rebelde, tem crianças que mas é uma libertação, precisa de uma libertação, porque o Senhor ama as crianças. Então lute pelas crianças, ore pelas crianças, não faça a vontade das crianças, mas põe limite, põe disciplina, porque as crianças, Deus o ama. E o Senhor também diz que é dos lábios da criança que sai o verdadeiro louvor. Então o inimigo ele tem muita fúria na vida das crianças, porque é mencionado aqui no livro de Mateus a respeito das crianças. Aquele que não for como uma criança, não quando o Senhor está falando aqui, aquele que não for como uma criança, não quer dizer que você deve ser menino a vida toda, não. Mas quer dizer que você deve ser humilde, deve ser pequeno. Como uma criança quer dizer pequeno, não no tamanho, mas pequeno na humildade, descendo na olaria de Deus, sabendo que Deus ele ama a todos, Ele não faz acepção, Ele não está à procura de pessoas grandes, Ele está à procura de pessoas pequenas, humildes. Aleluia, porque o grande é Ele, o todo-poderoso é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Aleluia. Ele fala que se alguém escandalizar qualquer um desses pequeninos, ou seja, humilde, qualquer um desses que pega a palavra de Deus, seria melhor que pegasse um morde de azeite e pendurasse no pescoço e se jogasse. Por quê? Porque o Senhor ama os humildes, o Senhor ama os pequenos. Ele não vai aceitar que ninguém te diminua, que ninguém te atire pedra, que ninguém te maltrate. Porque você é pequeno, você é humilde, você reconhece que só Deus salva. Você não está aqui à procura de fama, você não está à procura de bens materiais, exceto que todas essas coisas o Senhor tem para nos dar e muito mais. Em Ageu 2:9 diz que a glória dessa última casa, aleluia, será maior do que a primeira. Mesmo que o Senhor ele tem promessa, Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele conhece o teu coração. Ele sabe que você chegou aqui nessa manhã não à procura de ser o maior, mas procurando cada dia ser o menor,
para que possa alcançar a graça do Senhor. Aleluia. Capítulo 18, do 3 ao 4 diz: os discípulos ficaram tão preocupados com a organização de um reino terreno para Jesus que perderam de vista o divino propósito. Ao invés de procurarmos servir, queria ocupar posições de prestígio. E é muito fácil perdermos nossa perspectiva eterna e competirmos para alcançar promoções ou posições na igreja. Mas é difícil nos identificarmos com as crianças, pessoas fracas e dependentes sem qualquer status ou influência. Então, os discípulos perderam o foco, eles estavam preocupados com coisas terrenas, eles estavam preocupados com posição, né? E Jesus estava falando que eles deviam se preocupar com o reino do céu, eles deviam se preocupar com a alma, com a salvação deles. Aleluia. Eles perderam o foco, né? Que possamos lembrar que estamos aqui de passagem, não vamos perder o foco, não vamos desistir da promessa. Aqui não é morada, a nossa morada é no céu, estamos aqui de passagem, esse mundo já cheira mal. Aleluia, as narinas do Senhor, logo Ele vem. Jesus vai voltar para buscar um povo lavado e remido pelo sangue, aleluia, do Cordeiro. Então é tempo de preocuparmos sim com o reino do céu, principalmente, pois o Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então se preocupem em agradar a Deus, se preocupem em ser o menor, se preocupem em ser um adorador, se preocupem em agradar o Senhor, porque as demais coisas virão no momento que você, aleluia, começar a adorar em espírito e em verdade, e deixar que as outras coisas Deus cuida. Nessa manhã Deus está cuidando de você, nessa manhã Deus está entrando em lares, nessa manhã você que é pequeno, Deus está entrando com providência. Nessa manhã você que tem se preocupado com o reino do céu em primeiro lugar, Deus está entrando com providência na tua vida. Aleluia, Deus está tomando, aleluia, as tuas dores. Deus está tomando, aleluia, as tuas dores sobre Ele, Ele já levou. E hoje Ele está tomando essa guerra. Ele está pegando para si essa peleja que não é tua. Você tem lutado tanto, tem pelejado tanto, e muitas vezes você diz: Senhor, eu não saio do lugar, eu não estou conseguindo, a luta tão grande. Recebe força, recebe refrigério, recebe paz para a tua alma. Aleluia, saiba que Deus, Ele é contigo. Aleluia, não se preocupe com o amanhã, deixe que o amanhã pertence a Deus. Preocupe com o dia de hoje, preocupe em agradar ao Senhor hoje, porque amanhã pertence a Ele. Ele vai cuidar de tudo. Aleluia, como sempre tem cuidado. Deus cuidava desses discípulos. Jesus cuidava desses discípulos, não só do corpo, mas também da alma deles. Mas eles andavam com Jesus, mas ainda faltava algo. Faltava humildade no coração deles. Ele estava focado em quem seria o maior, quem seria o melhor. E Jesus estava falando, aleluia, do reino do céu. E eles focados na terra. Não foque na terra, porque essa terra não tem nada para lhe oferecer. Busque o reino do céu. Viva para Deus. É claro que ainda estamos na terra, sim. Vamos estar com nossos pés no chão, sim. Mas devemos saber que daqui não somos. Nós somos do céu, somos eleitos do céu. Estamos aqui de passagem, estamos aqui para pregar a palavra. Estamos aqui para levar outras pessoas a Cristo. Estamos aqui com um propósito. O propósito de Deus para a minha e a tua vida é de levar pessoas a Cristo, é de levar pessoas a Jesus. Saiba que o pouco tempo que estivermos aqui vamos fazer para Jesus, porque não sabemos o dia nem a hora que Ele virá para nos buscar. Aleluia, Jesus. Então faça como se hoje fosse o último dia. Busque ao Senhor como se hoje fosse o último dia. Aleluia, como se não houvesse o amanhã. Então você vai sentir feliz, você vai sentir agraciado por Deus. Aleluia. Capítulo 18, versículo 6 diz: as crianças são crédulas por natureza, por confiarmos nos adultos, são facilmente levadas a crer em Cristo. Deus diz que os pais e os demais adultos são responsáveis pela influência que exerce sobre elas. Jesus advertiu que se alguém afastasse os pequeninos de fé, receberá um severo castigo. Então Jesus disse que as crianças, por natureza, elas já crêem. Elas creem tanto que se uma pessoa falar, vamos ali,
elas vai. E se o pai dizer não vai, porque é perigoso, elas também não vai. Aleluia. Por quê? Porque de natureza elas já são simples. Elas não têm mácua, né? Então elas não têm malícia. Então o Senhor fala que se um desses errar, uma dessas crianças, se o pai deixar de levar a criança para o caminho de Cristo, ou deixar de fazer a vontade de Deus, quem vai sofrer as consequências são os pais, porque é os pais que estão na responsabilidade de levar os filhos a Cristo, de buscar a salvação da tua família, dos teus filhos. Aleluia. Porque as crianças confiam nos seus pais. Aleluia. Então, nos adultos, as crianças confiam. Então, nós somos influência para elas. E que seja a nossa influência boa, não seja negativa, porque ai daquele, aleluia, que levar os seus filhos, seus pequeninos, para o caminho errado. Não são as crianças que vão sofrer a consequência, mas são os pais, por negligenciar a fé, por levar seus filhos para caminhos errôneos. Quando Jesus disse, deixai das crianças vir, porque delas é o reino do céu, o Senhor está falando para que nós possamos levar as nossas crianças a Deus, buscar pelas nossas crianças, orar pelas nossas crianças. Pais, busque a salvação dos seus filhos, ensina os seus filhos no caminho que deves andar. Aleluia, Jesus, porque os dias são maus, cada dia está de mal a pior. Então ensina o teu filho a buscar a presença de Deus, ensina o teu filho a orar, ensina o teu netinho a clamar, a se levantar suas mãos santas e adorar o Senhor, porque o Senhor se alegra disso. Aleluia, Jesus, eu queria que eu tivesse crescido no lar evangélico, mas mesmo assim, eu não cresci no lar evangélico, mas eu me lembro de quando meu pai lia a Bíblia pra gente, mesmo ele sendo espírita, mas ele lia a Bíblia e essa palavra entrou no meu coração, essa palavra ficou fixada no meu coração e das minhas irmãs também. Foi o que fez nós não errar, foi o que fez nós não desistir, porque a palavra, ela entra. Por mais que o lugar seja babilônico, mas se tem palavra, tem restauração. Talvez você está em Babilônia, mas eu quero te dizer que em Babilônia também tem vitória, porque você está em Babilônia, mas você não é de Babilônia. Eu estava na Babilônia, mas o meu pai lia a Bíblia, ele não era cristão, ele tinha desejo, ele sonhava. Às vezes a gente até ia na igreja, mas a gente não tinha compromisso. Mas ele já lia a Bíblia, ele já cantava louvores da harpa. Então, eu tenho uma lembrança muito boa dessa época, quando ele fazia isso. Então aquilo já estava crescendo no meu coração, o desejo de servir a Jesus Cristo, de conhecer esse Deus que muitos falavam. Aleluia. Isso cresceu no meu coração. Então ensina os teus filhos. Aleluia. Daniel, ele foi levado para Babilônia, mas em Babilônia Daniel não se corrompeu, ele fez toda a diferença. Nós estávamos em Babilônia, mas o meu pai, ele lia a Bíblia pra gente. Ele cantava louvores da harpa pra gente. A gente sentava em volta de um fogo na cozinha. A cozinha era de chão, não tinha piso, não tinha nada. Era a cozinha de chão. Então minha mãe acendia um fogo todo dia, de noite. Ao redor, a gente sentava ao redor do fogo e contar caos. E chegava uma hora que ele sentava no fogão e começava a cantar louvores da harpa e ler a Bíblia pra gente. Então, isso tem aqui dentro de mim, né? Isso faz parte. O Senhor diz, e conhecereis a verdade. Aleluia, a verdade vos libertará. Não importa onde você esteja, lê a Bíblia. Não importa onde você esteja, ouça louvor. Não importa onde você esteja, pregue a palavra de Deus, porque o lugar não é o importante é o teu coração. Não é aonde você está, é como você está. Aleluia, Jesus, porque eu me lembro muito bem que nós ainda éramos criança, mas ele sempre estava ali. A minha mãe não sabia ler, mas ele lia pra gente. E hoje eu me lembro muito bem que essas palavras, ela fez um grande efeito. Mesmo que antes eu não percebia, mas hoje eu percebo que foi o que não fez a gente errar. A gente cresceu sabendo o que era certo, o que era errado, e a gente temia. Eu mesmo tinha o maior temor, eu não fazia coisas, eu tinha medo de pecar, eu tinha medo de Deus me castigar. Então muitas coisas eu não fazia porque eu temia esse Deus. Aleluia. É o Deus dos pequeninos, o Deus daqueles que
que buscam. Não importa quanto dinheiro você tem, mas seja humilde, seja pequeno, reconheça que nada é teu. O Senhor disse que o homem não tem nada se do céu não for dado. Por mais rico que você seja, busque primeiro o reino do céu, porque o teu dinheiro não vai te salvar, não vai te curar de uma doença incurável, mas Jesus pode curar. Tanto é que os discípulos um dia fazem uma pergunta, aleluia, Jesus disse que seria difícil um rico entrar no reino do céu. Os discípulos perguntaram, então logo que não vai entrar ninguém, porque se tudo é pecado, e Jesus diz, mas o que é impossível ao homem é possível a Deus, porque ele está falando do dinheiro, ele está falando do coração do rico, que o rico muitas das vezes, não todos, mas tem alguns que põem o teu dinheiro acima de tudo, até acima de Deus, põe o teu coração nas coisas materiais. Então é muito difícil esse rico receber a salvação. Mas o Senhor diz que aquilo que é impossível ao homem, para Deus pode ser possível, porque só quem conhece o coração do homem é Deus. Talvez essa pessoa é rico, mas é humilde. Talvez essa pessoa é rico, mas ele usa o dinheiro dele para abençoar outras pessoas. Ele não põe o coração no dinheiro. O que impede nós entrar no céu é nós colocar o nosso coração nas coisas terrenas. Tem muitas pessoas também que não têm riqueza, não têm dinheiro, mas ele tem um coração endurecido. Ele é pior do que um rico. Ele é orgulhoso, né? E o orgulho, Deus abomina pessoas orgulhosas. Nós precisamos ser humildes. Por mais que um dia tivermos condição, tivermos dinheiro, tivermos uma boa vida, uma boa condição, mas que vamos confiar no Senhor, colocar a nossa vida no altar todos os dias e saber que nada é nosso. Da mesma forma que além que Deus abençoa um, ele abençoa o outro, mas da mesma forma que ele castiga um, também ele castiga o outro. Deus não faz acepção de pessoa. Então ele fala, quando ele falou para os discípulos que, aleluia, Deus, que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas depois ele explicou, né, os discípulos, então logo não vai se salvar ninguém. Aí ele explicou, não, mas tem casos e casos. Se esse rico não for avarento, se esse rico for uma pessoa humilde como essas crianças, se esse rico não for aquele que põe o teu coração no dinheiro, é claro que vai haver salvação, sim. Porque aquilo que parece para os homens impossível, para Deus é possível. Porque às vezes nós olhamos para fora, mas Deus olha para dentro. E só quem conhece o coração é Deus. Então seja humilde, por mais dinheiro que você esteja, por mais casa bonita, fama, mas seja sempre uma pessoa humilde, porque você vai agradar ao reino do céu. E todas essas coisas vão ficar aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que você possa buscar o reino do céu cada dia, ser pequeno, ser humilde, para que possamos naquele grande dia, aleluia, chegar diante de Deus com coração puro, coração limpo. Porque o céu começa aqui, né? Não espera você chegar no céu para mudar, porque não vai dar tempo. Mude aqui, seja a tua vida de santidade aqui, começa aqui. Aleluia, Deus, para que você possa herdar o reino do céu, para que eu possa buscar a presença de Deus, para que não, cada dia nós viemos buscar a face do Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O livro de Isaías 55, versículo 6. Aleluia. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar, aleluia, a presença do Rei. Aleluia, porque Ele está voltando. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Vamos buscar a presença. Vamos a cada dia, aleluia, buscar a presença de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 13 diz: Jesus abençoou as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Olha só o que os discípulos faziam. Jesus, porém, diz: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Bom mestre, que hei de fazer para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há senão um bom, que é Deus. Se quer, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos, né? Então, aqui, depois que Jesus partiu, ele encontrou com um rapaz, né, um rico. Aleluia. Olha só, né, nós falamos de riqueza aqui.
E o Senhor confirma aqui, o Senhor, falando de criança, Deus me deu outra passagem aqui, que fala das crianças, a qual, quando as crianças chegaram até Jesus, os discípulos, muitas das vezes são as pessoas de perto, são as pessoas da própria igreja que impedem de nós chegarmos a Deus. Aqui os discípulos estavam impedindo as crianças. Jesus disse, não, deixai elas vir, pois delas é o reino do céu. Não impeçais que os pequeninos venham até mim. Não impeçais. E impondo as mãos sobre aquelas crianças, o abençoou. Então Deus abençoou as crianças. E logo em seguida Jesus parte para outra margem. Então aproxima dele um jovem rico. Aleluia, esse rico chega e pergunta, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E versículo 17 diz, e ele lhe diz, por que me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, Jesus se diminuiu o tempo todo. Jesus não disse que ele era bom. Quando aquele homem chamou ele de bom, ele disse, não, bom é o meu Pai. O que você quer saber? Eu quero saber o que eu preciso fazer. Jesus disse, guardar os mandamentos. E quais são? Eu já guardo todos eles. Ele diz, de quais são? Jesus diz, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, olha o que ele disse. Disse-lhe o jovem, tudo isso tem guardado, deixa a minha mocidade, o que me falta ainda? Aí Jesus vai e fala para ele, vende tudo, reparta com os pobres. E aí o coração dele estava nas coisas, estava no dinheiro e ele perdeu. Que nessa manhã você fique com essa mensagem em nome de Jesus. O meu tempo acabou. Deus abençoe e compartilhe, tá bom? Essa mensagem com mais pessoas. Deus abençoe. Em nome de Jesus.